Afinal, qual era o espinho na carne de Paulo? Qual a tua opinião sobre isso? Como o texto não é exatamente claro ali nas linhas, entre linhas, então abre margem para algumas posições. Eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar, a partir de agora, o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final da programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos, eu do lado de cá, com os meus convidados, você do lado de lá, exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Abelardo Barbosa e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. Obviamente esse não é um assunto salvífico, né? Então não precisa matar nem morrer para defender a posição, mas esperem que você vai acompanhar um debate hoje aqui, porque são posições amplamente diferentes. Lá no @FM Rádio Musical no Instagram, por falar em Instagram, você pode seguir César Cavalcante, FM Rádio Musical. Agora tem lá 3 possibilidades. Qual é o espinho na carne de Paulo? Tentações, 32%. Enfermidade, 26%. E a consciência, 42%. A consciência de Paulo está em primeiro lugar, depois tentações e, por último, enfermidade física. Mas esses números podem mudar à medida que você passe por lá e deixe o seu voto. Para debater esse tema, hoje nós convidamos o pastor Emerson Sicarelli. Ele é da Igreja Cristã Rologos, psicanalista, professor de hebraico, aramaico, tem especialização no livro do Gênesis. Bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor Emerson. Bom dia, pastor César. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos nós. E muito feliz de estar de volta a esse programa mais uma vez. E com certeza hoje o tema vai ser bem interessante. Confesso que eu já estou um pouco curioso, fiquei surpreso com a enquete. Com as enquetes, porque eu nunca tinha pensado em consciência, né? Mas achei interessante ter 3 caminhos para a gente falar hoje, né? Bom dia, pastor Vitor Couto, prazer conhecê-lo. E estamos aí, vamos falar um pouco sobre um assunto que é tão debatido, né? Tão falado. Maravilha, pela segunda vez aqui com a gente, pastor Vitor Couto, bacharel em teologia, tem licenciatura em história e licenciatura plena em filosofia, é professor de teologia e atualmente mestrando em divindade também, e serve a Jesus ali na Assembleia de Deus em Santo Amaro. Bem-vindo, pastor Vitor, prazer te receber, meu irmão. Amém, a paz do Senhor, bom dia a todos. Pastor César, satisfação imensa em poder retornar esse ambiente tão importante para o reino de Deus, a musical, que Deus abençoe. Ao pastor Emerson, que nós vamos debater aqui, que Deus abençoe, satisfação, amém. Prazer em conhecê-lo. E espero que seja um programa saudável para a gente poder, à luz da Bíblia, desenvolver esse assunto, para a gente poder tentar, a partir daí, compreender o que era o espinho na carne de Paulo. Eu confesso, a minha posição lá está em último. Vou tentar ver se eu consigo mudar. Melhorar ela lá. Fiquei surpreso. Eu achei que a sua ia ser primeira. Acredite se quiser. Eu vou tentar mudar na medida em que a gente for discorrendo. No final aqui. A gente vê. No final a gente vê. E é uma satisfação imensa poder estar aqui ao lado do senhor, pastor César, que é um teólogo a quem eu admiro bastante. Alegria, Deus abençoe. Amém. Vamos lá, pastor Emerson, sua opinião inicial sobre o tema e o que o senhor defende? Quando alguém pergunta, pastor, o que é o espinho na carne de Paulo? Aí você diz o quê? Olha, pastor César, sempre escuto, né, falar muito a respeito da enfermidade, que ele possui uma certa enfermidade. Algumas pessoas até dizem a respeito da questão da visão, porque em algumas imagens, né, que a gente encontra por aí, ele sempre está com a mão assim, escrever, então as pessoas preferem simplificar o problema, né? Simplificar o problema que, ele tinha um problema de vista. Todavia, as informações que nós temos para isso, à luz das Escrituras, é muito pouco. Eu andei estudando Atos, capítulo 7, onde a história dele começa, o chamado dele, capítulo 9, perdão, onde a história dele começa, e eu quero iniciar dizendo o seguinte, Atos 9, 15 ao 16. Disse-lhe, porém, o Senhor. Aqui nós temos um ágrafa, né? Uma palavra de Jesus fora dos evangelhos, quando Jesus fala fora dos evangelhos é chamado de ágrafa, e diz assim,
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16, aonde começa a história daquilo que eu vou defender. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mais para frente, eu vou fazer uma ligação exatamente com o capítulo 12, quando ele ora por 3 vezes para que o Senhor lhe retire o espinho na carne. Mas em Atos capítulo de número 9, nós já enxergamos o próprio Cristo falando: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E a gente sabe... Você vai entender que é o sofrimento de Paulo. Exatamente, o sofrimento e a perseguição que ele recebe, tanto ministerial, no chamado apostólico e por aí. Tá. Pastor Vitor, quando alguém chega e pergunta: pastor, e aí, o que é o espinho na carne de Paulo? Qual a sua resposta? Em primeiro lugar, eu gosto, para a gente iniciar a discussão, esclarecer que existem alguns tipos de provas na Bíblia. Então, existe a prova dedutiva, que é uma prova tida muito na filosofia, que a gente também encontra na Bíblia, que é uma prova racional. Então, por exemplo, se eu usar um silogismo categórico aqui e dizer assim: Sócrates é homem, todo homem é mortal, eu chego a uma conclusão lógica. Qual que é? Logo, Sócrates é mortal. Quando eu levo isso à luz da Bíblia, eu posso usar o seguinte silogismo: todo ser humano é pecador, o pecado mata todos os pecadores. Logo, todos os seres humanos irão morrer. O que é esse silogismo? Se a minha primeira premissa e a segunda estiver correta, a terceira, que é a conclusão, não pode ser diferente. Agora, existem as provas textuais. O que seriam as provas textuais? Aqui nós temos as provas explícitas e as implícitas. As provas textuais explícitas são aquelas em que o texto é muito evidente. Jesus morreu por todos nós. João 3,16. Não abre margem para discussões. Está explícito no texto: Jesus morreu pela humanidade. Agora, esse tema, eu diria para a pessoa que perguntasse, que nós vamos ter que o texto é implícito. E por ser implícito, abre-se margem para interpretações divergentes. E é por isso que estamos aqui. Daí, o que acontece? A gente precisa inferir a partir do texto. Por quê? Se você ler 1 Coríntios 12, 7, onde fala do espinho da carne, você não tem explicitamente no texto, de maneira evidente, falando qual é o espinho na carne. Então, o que nós fazemos? Inferimos, à luz do contexto, o que seria ou não esse espinho na carne. Daí o pastor Emerson falou a questão das perseguições que Paulo sofria. Mas eu quero chamar a atenção para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e lá vai dizer para a gente, a partir do versículo 41, que os apóstolos, diante da perseguição, eles não ficavam tristes, eles alegravam-se. Então, eu não consigo entender as perseguições como sendo um espinho na carne de Paulo, porque Pedro se alegrava, os apóstolos se alegravam, os apóstolos morreram, crucificado de cabeça para baixo, outros decepados a sua cabeça. Então, cada um morreu foram perseguidos. Então, todos os apóstolos foram perseguidos. E Paulo seria o melhor, queria orar a Deus, dizer: Deus, não, eu não quero ser perseguido. Então, não compreendo como sendo as perseguições. Okay. Bom, eu volto aqui com o pastor Sicarelli. Existem 2 personagens na Bíblia que, devido ao conteúdo literário ser bastante grande, a gente consegue arrancar muitas informações a respeito deles. Um é Davi, que nós temos 1º e 2º Samuel, e outro é o livro de Salmos. Por Davi ser o maior escritor, a gente sabe que existem muitas informações interessantes ali que a gente pode tirar de Davi. E Paulo, como o maior escritor da Bíblia, acontece a mesma coisa. Por que eu parto para a defesa da perseguição e do sofrimento? Porque, como o amado pastor acabou de dizer, os apóstolos não reclamavam e muitos até mesmo se alegravam, né, em meio às perseguições. Só que existem algumas coisas interessantes quando a gente começa a falar de Paulo. Por quê? Porque ele é o apóstolo que mais toca nesse assunto, ele é o apóstolo que mais fala a respeito de ser perseguido, e nós sabemos que existiu uma grande resistência no seu ministério apostólico. Ele não foi perseguido
apenas por gentios, ele foi perseguido também por judeus. E quando nós pegamos o livro de Atos, o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, pegamos Timóteo, pegamos Gálatas, né? Que eu vou ir falando pouco a pouco, nós percebemos que isso é um assunto que o incomodava. Por que é um assunto que o incomodava? Porque ele fala a respeito dessas perseguições a todo tempo. Ele fala a respeito dessas perseguições a todo momento. E muitas vezes, no momento que ele fala sobre as perseguições, ele fala de um jeito como que não gostando, incomodado. Então, não dá pra gente comparar ele com os outros apóstolos, primeiro porque o conteúdo de escrita dos outros apóstolos é muito pequeno perto daquilo que Paulo escreveu. Mas quando nós analisamos as cartas dele, nós percebemos que isso era um incômodo, sim, porque o seu ministério apostólico era contestado. E, todavia, nós sabemos também que ali quando Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele passa o comissionamento apostólico, nós vemos Jesus ali avisando que o sofrimento, a perseguição, as injúrias, era algo totalmente inevitável. Isso é marca do ministério apostólico. Só que nós enxergamos o apóstolo Paulo a todo momento tocando nesse assunto, a todo momento falando sobre isso. Nós não vemos, por exemplo, ele falando a respeito de uma enfermidade, senão no livro de Gálatas. Mas depois disso, nunca mais ele toca nesse assunto. Agora, sobre a sua perseguição, é praticamente em todas as epístolas. Okay. Nós encontramos. Pastor Vitor. É complicado, porque daí a gente teria que dizer que Paulo era inferior aos demais apóstolos no sentido de perseguição. Quantos cristãos hoje sofrem perseguições e mesmo diante das perseguições se alegram diante delas? Agora, foi dito pelo pastor Emerson de que temos poucas referências de Paulo sobre a questão dos olhos. Eu gostaria de apresentar alguns textos. Primeiro, o senhor citou Atos capítulo 9, quando temos a conversão de Paulo. Capítulo 9 de Atos, versículo 8, vai dizer: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Verso 9: E esteve 3 dias e 3 noites sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ainda no versículo de número 18, diz: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. Então, qual é o primeiro elemento que nós temos em Paulo quando ele se converte? Não é que ele passaria por perseguições. O primeiro elemento que temos em Paulo quando ele se converte é sobre a questão dos olhos de Paulo. Então, o que acontece? Ele fica cego, e quando ele sai, depois do momento que Ananias vai lá e coloca as mãos sobre ele, ele passa a voltar a ver. O que isso tem a ver, que a gente vai para Gálatas daqui a pouco. A gente tem a ver com essa questão de que ficaram cicatrizes em Paulo, ficaram marcas nos olhos de Paulo, como para que ele, ao olhar para ele mesmo, ao ele se ver, ele sempre se lembraria do momento em que ele perseguia a igreja de Deus, mas que Cristo abriu os seus olhos espirituais, mas deixou uma marca nos seus olhos físicos. E aí daqui a pouco a gente vai ver a passagem de Gálatas. Mas então, quais são as provas bíblicas que ficou essa marca e que ficou essa sequela? Porque o senhor acabou de ler Atos, e quando o senhor lê Atos, a Bíblia diz que a visão foi recuperada. Perfeito. Por mais que nós venhamos falar que no livro de Gálatas ele reclama da sua vista, isso a gente sabe que é uma enfermidade natural que toda pessoa, quando envelhece, acaba possuindo. Mas ele não estava velho aqui em Gálatas. Até os dias de hoje. Qual era a idade? Gálatas é uma das primeiras epístolas que Paulo escreve. Perfeito, tudo bem. Já tinha mais de 40? Já tinha mais de 45? Porque se tem, eu já com 40 já não enxergo muito bem. Não, mas não é uma enfermidade. Aqui em Gálatas diz assim, Gálatas 4, versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. Ele deixa explícito, não é enfermidade espiritual. Versículo 14. E não rejeitaste nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Então era uma tentação, era uma provação que ele sofria por conta desta enfermidade. A ponto de ele dizer no verso 15, ele diz assim, que é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos
e vos darieis. O que o texto nos deixa de maneira evidente? Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Não era apenas uma dificuldade de enxergar. Era uma enfermidade externa, visível para quem olhasse para Paulo. O verso 15 fala: vocês não me rejeitaram, vocês não me menosprezaram. Em outras traduções fala: vocês não agiram com desdém. Então quem olhava para Paulo, Paulo era o apóstolo dos gentios. Você cria uma imagem sobre ele. Quando quem olhasse para Paulo não via um homem formoso, via alguém defeituoso. E aquilo servia como uma espécie de desprezo para Paulo. E toda vez que Paulo se sentia menosprezado, isso aqui é uma inferência, é claro, eu aponto para Atos capítulo de número 9. Ele remete à cruz, ele remete ao momento em que ele foi resgatado. Então, a gente pega, por exemplo, a passagem de Jacó. Jacó recebeu a bênção, mas ficou a cicatriz na sua coxa. Ficou uma marca na sua coxa. Aqui eu entendo da mesma forma. Quando cai as escamas, em Atos capítulo 9, ele volta a enxergar, mas ficou a cicatriz, ficou a marca. Perfeito. Vamos ler o texto 2 Coríntios 12, verso 7. E porque essas revelações eram extraordinárias, para poupar-me de qualquer orgulho, um espinho foi posto na minha carne, um mensageiro de Satanás, encarregado de me bater, para poupar-me de qualquer orgulho. A respeito disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele declarou: a minha graça te basta, porque o meu poder se completa na fraqueza. Bom, aqui nós temos 3 aspectos. Primeiro, ele fala a respeito de um espinho, ele usa essa simbologia para falar sobre dor, primeiro ponto. Segundo ponto, ele deixa bem claro: um mensageiro de Satanás para me esbofetear ou me bater. Então aqui ele apresenta uma perseguição física dentro desse texto. Claro que muitas pessoas podem pegar e tentar espiritualizar o texto dizendo que isso não era algo físico. Onde aparece a palavra perseguição no texto? Nesse texto não, mas em toda... Satanás vai esbofeteá-lo, né? Mas em toda a carta, no contexto paulino, pastor Vitor, o assunto que nós vemos Paulo mais falar é exatamente sobre a perseguição, é sobre os ataques, a não aceitação do seu ministério apostólico. E isso era algo que praticamente lhe incomodava. O senhor usou um exemplo dizendo assim, que os cristãos se alegram com a perseguição. Nós sabemos que não são todos. Sim, mas os apóstolos se alegravam. Nós sabemos que não são todos. Todavia, ninguém é igual a ninguém. Aquilo que não me incomoda, pode ser que lhe incomode. E nós sabemos que até em Jerusalém, no princípio, houve uma resistência muito grande para o chamado apostólico. E isso em todas as cartas de Paulo, ou quase todas, era algo que lhe incomodava e não há problema nenhum nisso. Porque nós estamos falando de uma pessoa comum, de uma pessoa humana. E muitas vezes ele mostrava afirmar o seu apostolado porque ele não lidava bem com a aceitação. E em Atos capítulo 9, Jesus Cristo deixa bem claro qual vai ser o espinho dele. Ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. E por 3 vezes eu oro dizendo: Senhor, afasta de mim esse espinho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra que eu quero desenvolver daqui a pouco. Palavra Perfeito, fraqueza. Ótimo, fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todavia, a perseguição, a não aceitação, as injúrias, as difamações, elas são muito mais preocupantes para o apóstolo Paulo do que exatamente qualquer outra enfermidade, seja ela temporária ou momentânea, que infelizmente o texto não nos dá base para dizer até qual momento essa enfermidade ocorreu. Ok, pastor Vitor. A palavra fraqueza, porque eu perguntei para o pastor Emerson, onde no texto nós temos a questão das perseguições. E aqui no texto, a gente só vai encontrar a palavra perseguição no capítulo 12, no verso de número 10. Mas a palavra fraqueza, do verbo grego asteneia, né, do substantivo grego asteneia, perdão, e aí tem as suas derivações verbais, nós temos aqui no verso 5, ele diz de alguém assim me gloriarei. Eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Depois ele usa no verso 9 a palavra fraqueza 3 vezes,
E no verso 10, a palavra fraqueza 2 vezes. Eu gostaria de perguntar para o pastor Emerson o que seriam essas fraquezas que Paulo se refere no texto de 2 Coríntios 12. No texto de 2 Coríntios 12, do espinho na carne, ou exatamente... Não, a palavra fraqueza. O que ela significa aqui? Dentro desse texto? Isso. Do espinho na carne, a dificuldade e a não aceitação de conseguir lidar com os fatos que acontecem e que ocorrem. Isso é algo totalmente normal. Mas onde que eu consigo achar respaldo? Vamos lá. Cadê o versículo de número 7? O versículo 5 fala o nome. Porque essas revelações eram extraordinárias para poupar-me de orgulho. Um espinho foi posto na minha carne por um mensageiro de Satanás encarregado de me bater, para poupar-me de qualquer orgulho. A respeito disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me declarou: a minha graça te basta, porque o meu poder se completa na fraqueza. Por isso, farei consistir meu orgulho antes em minhas fraquezas, a fim de que pouse sobre a mim o poder de Cristo. Portanto, eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nos constrangimentos, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Nesse momento, o que nós temos aqui é a resposta da oração. Nós temos uma resposta de oração onde ele entende que esse espinho não será retirado. Sim. E quando o Espírito Santo nos convence de algo, o que nós fazemos? Nós aceitamos. Então ele enxerga na fraqueza algo necessário, a qual ele passa, mas que Deus é com ele, e isso lhe deixa mais forte. Mas o que é essa fraqueza? Essa fraqueza é a não aceitação da perseguição, é a não aceitação das injúrias, é a não aceitação dos problemas que ele sofre no ministério. Quando ele está dizendo não aceitação, acho que ele não está sendo feliz, né? É um não livramento. Exatamente. Disso. Não é que não aceitação. Ele no fim ele vai aceitar. Mas ele não está sendo livrado, pelo que eu estou entendendo que ele está falando. Aí no verso 10, ele diz assim: então eu sinto prazer nas fraquezas. Aí entra injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque ele percebe que isso não terá fim. Esses 2 pontos do senhor foi tendencioso. É verdade, mas depois eu vou te dar um ponto também. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Eu sempre sou tendencioso. Porque ele percebe que isso não terá fim. E como nós viemos debater 2 Coríntios 12, 7, a grande questão é: o que é o espinho na carne? O espinho na carne de Paulo, dentro da concepção que eu vim defender, dentro daquilo que eu enxergo, é exatamente a perseguição ministerial, as lutas que ele passa. Eu gostaria só de desenvolver esse ponto aqui. Claro. Tá? Eu vou finalizar esse bloco contigo. Pode não parecer, mas a minha opinião pessoal é que seja a enfermidade física. Mas é que eu tô... Quando ele diz não aceitação, eu entendi que não era isso que ele queria dizer. Sim. Ele queria dizer o não livramento daquela situação. Esse era o espinho na carne. Não que ele não queria aceitar. Mas vamos em frente. Agora contigo. Tá. A questão das fraquezas aqui, eu até falei do pastor César que colocou os 2 pontos lá no versículo 10, porque o texto diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas. Se eu colocar os 2 pontos, eu vou entender o quê? Que as fraquezas seriam as injúrias, necessidades, as perseguições, as angústias e daí por diante. Mas aqui é uma leitura corrida. Quando ele cita fraqueza, é diferente de injúria, que é diferente de necessidades e que é diferente de perseguições. Então, aí, essa palavra fraqueza aparece também no verso 5. Por que que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo? A fraqueza de Paulo não eram as perseguições. Perseguição não é fraqueza. Perseguição gera fraqueza. São coisas distintas. Então, isso aqui é importante dizer. Perseguição não é fraqueza. As perseguições geram fraquezas. Agora, o que seriam essas fraquezas? É uma enfermidade, que é uma condição interna. As perseguições são questões externas. A enfermidade é uma questão interna que gerava em Paulo essa fraqueza. Mas em que sentido? Não que ele fosse fraco fisicamente, que não podia andar, não era nesse sentido. Porque o mensageiro de Satanás usava desta enfermidade. Esse mensageiro era espiritual ou físico? Eu vou chegar nesse ponto, só para desenvolver a questão das fraquezas. Então, a palavra que está em jogo em 1 Coríntios 12 é a palavra fraqueza, que para mim está relacionada à enfermidade. Porque a fraqueza e perseguição não são necessariamente as mesmas coisas. Mas enfermidade, sim. As enfermidades, né, as fraquezas geravam
em Paulo as enfermidades geravam em Paulo a fraqueza e o poder de Deus se glorificava em Paulo a partir dessas fraquezas. Eu vou citar alguns versos bíblicos aqui, até para aqueles que estão nos assistindo possam ver, né? Esses versos. Eu quero começar com 2 Coríntios, capítulo 11, 23 e 29. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente ter tempo, porque Paulo, quando escreve, ele dava uma aula, né? Ele diz o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, perigos de minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Prestando atenção agora. Além das coisas exteriores, que é tudo isso que nós lemos, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A grande questão aqui nós temos uma lista nesse texto dos sofrimentos de Paulo, ok? Nós sabemos que 1 e 2 Coríntios foi escrito bem depois da carta aos Gálatas. Então a grande questão tudo que lhe incomoda, tudo que lhe fez mal, ele colocou nessa lista credencial das marcas de Cristo, né? De 2 Coríntios 11, 23 e 29. A grande questão aqui ele não relata nenhuma enfermidade. Se nós continuarmos, que eu não quero continuar, porque os textos dele são muito grandes, mas olha, nós temos aqui 2 Coríntios 12, 10, 1 Coríntios 4, 9 ao 13, aonde ele diz assim: nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente. Tenho chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória a história de todos. Eu tenho 2 Timóteo 3, 10, 12, eu tenho Filipenses 1, 28 ao 30, eu tenho Gálatas 4, 29 e mais 6 ou 4 versos dentro do livro de Atos, onde o único assunto que ele expressa, pastor César, é reclamações, ele expressa um certo desconforto, é exatamente com as perseguições. Em momento nenhum depois da carta aos Gálatas, ele apresentou reclamações ou citou uma determinada enfermidade que o impedia de pregar o evangelho e servir a Cristo. Ok. Então a pergunta que eu faço para o senhor por que em 2 Coríntios, nessa lista de problemas, nós não encontramos o relato de uma enfermidade se ela o impedia tanto? Ok, pastor Vitor. Perfeito. Primeiro o senhor citou, de fato, o contexto aqui, que fala de perseguições, só que ele não cita só perseguições. Ele fala que ele se absteve de comida, passou frio, nudez, e isso não tem relação direta com perseguição. Perseguição, o que se entende é quando alguém vai lá, perseguia ele, chicoteava e daí por diante. No verso, o senhor também falou que isso lhe incomodava. Ele cita essas passagens, mas ele cita glorificando a Deus por passar por isso. Onde no texto ele diz que isso lhe incomodava, as perseguições? Em quais desses textos que o senhor citou, ele faz apontamento dizendo assim, isso me incomoda. Eu pedi para Deus tirar isso de mim. Eu pelo menos, eu não me lembro. Aí, ele diz aqui no verso de número 26, quando ele cita várias coisas, ele diz assim, além das coisas exteriores, então, e tudo isso é exterior, certo? Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Verso 28, capítulo 11. Então, o que ele está dizendo que oprime ele? O cuidado com a igreja de Deus. Ele não está dizendo que as perseguições lhe oprimem. Senão, a gente teria a palavra que, além dessas coisas, também me oprime. Além dessas coisas, também. Não, a palavra também não está no texto. Além dessas coisas, me oprime a questão da igreja. Mas eu te respondo isso como psicanalista agora que sou. O senhor perguntou que ele não reclama das condenações. Todavia, aquilo que muito falamos é aquilo que muito nos preocupa. Nem sempre.
Aquilo, como psicanalista, sim, aquilo que muito falamos é aquilo que nos incomoda. Eu falo muito da minha família, entende? Isso me incomoda, muito pelo tudo contrário, bem, mas isso aqui, me alegra. tudo bem, mas aqui nós estamos usando um conceito para descobrir qual que é o espinho na carne de Paulo. A sua família não é um incômodo. Claro que não. Então, pronto. Então, dentro desse conceito, a nossa discussão é qual é o espinho? Eu estou apresentando para vocês mais versículos que mostram uma preocupação com a perseguição, com as injúrias, com as calúnias, do que exatamente uma doença, uma enfermidade. O grande problema é que ele não cita essa enfermidade como algo incômodo, além do livro de Gálatas. Então nós vamos pegar um versículo, uma base bíblica, e vamos desprezar 5, 6, 7 versões? Onde, eu volto a repetir, ele cita as perseguições como incômodo, como sendo a relação... Porque o senhor está inferindo no texto de que as perseguições têm relação com o espinho na carne dele. E até agora não foi apresentado o texto. Só apresentou vários textos que ele cita de perseguições. Mas ele não está citando isso apontando para o espinho na carne. Referente, voltando à questão dos olhos dele, ele cita em Gálatas, né, o capítulo de número 4, conforme foi dito, ele fala que isso lhe incomodava, a gente consegue ver isso no texto, capítulo 4, versículo 13. Ele diz que anunciou o evangelho à igreja de Gálatas com enfermidade na carne. E aí o verso 4, ele é explícito. E não rejeitar-te, nem desprezar-te. Ele está se referindo a ele, que os Gálatas nem rejeitou Paulo e nem desprezou Paulo por conta, isto que era uma tentação para mim. O verso 14, ele diz, isso me incomoda. Tá aqui no verso 14. Perfeito, perfeito. Mas nós vamos aplicar o verso para todas as outras epístolas até o dia de sua morte? Não, aí é o verso capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ele não tinha... Claro, ele já tinha passado perseguições, mas ele não tinha passado todas as perseguições, ou a maioria das perseguições. E quais eram as marcas de Jesus, pastor? Uma dessas não marcas... Não era problema nos olhos. Como não? Uma delas... Não, de Jesus, perseguições... de Jesus. Vamos lá, deixa ele concluir, aí o senhor faz a pergunta, senão vai ficar interrompendo. As marcas que ele traz no seu corpo, as marcas do Senhor Jesus Cristo, as perseguições é uma das marcas? Claro que sim. Só que cada um recebe de Cristo uma determinada marca. Por exemplo, eu sou do entendimento de que todos nós temos um espinho na carne. E esse espinho na carne não é o mesmo que Paulo tinha para a minha vida, que não é o mesmo para a vida de outra pessoa. Então, dizer que o fato de Jesus ter sido crucificado e ter sofrido faz um apontamento direto ao espinho na carne de Paulo, não é verdade. Agora, posso dar continuidade aqui em outro assunto? Mas o senhor quer fazer algum tipo de apontamento? Pode terminar. Não, é isso, é terminar essa pergunta que o senhor Porque veja bem, olha só, quando nós falamos do espinho da carne, no grego, né, skolops tisarki, né, é um substantivo masculino, no caso nominativo singular, tá? Esse termo skolops é um aspax legomenum, só aparece uma vez. Então a pergunta que eu faço é, essa enfermidade que Paulo tinha era rara? Só Paulo teve? E que enfermidade era essa? Não conseguimos responder. Aí depois nós olhamos aqui... Mas aonde que é o rapax legomenum aí? É o espinho? Não, a palavra skolops. Que é a palavra espinho. Que é a palavra espinho, do grego. Sim. Entendi. Então você está dizendo que essa palavra ela só aparece aqui no texto? Certo. E aí? Sim. Então vamos lá. Por ela aparecer no texto, ela é uma palavra única. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: só Paulo teve essa enfermidade? Tá. Ela era uma enfermidade rara? E que enfermidade era essa? Perfeito. Essa palavra grega, skolops, conforme foi dito, é uma palavra que pode significar estaca, toco de madeira ou espinho. Então, acredito que todos nós, na infância, já deve ter furado o pé com espinho, uma lasca de pau entrado no dedo e daí por diante. A regra básica de hermenêutica, qual que é? Eu devo interpretar um texto a partir da sua literalidade da maneira mais simples possível. Se o literal não couber na interpretação, eu vou para o figurado, eu vou para o alegórico. Então, primeiro eu preciso... a questão literal, espinho na carne. Quando eu olho espinho na carne, ele está se referindo à sua carne física.
Quando você olha em Gálatas, capítulo de número 4, o versículo de número 13, ele fala enfermidade da carne, ou enfermidade na carne. Ele está sendo explícito para dizer que é uma enfermidade no corpo. Não é algo externo. É uma enfermidade no corpo dele. Espinho na carne, no corpo de Paulo. Bom, ele pode ser literalizado, mas ele também pode ser uma simbologia de uma dor ou de algo que acontece. Porque logo depois ele fala, a saber, um mensageiro ou enviado de Satanás a me esbofetear. Perfeito. Então, se o conceito fala dele ser esbofeteado, eu não acredito que ele esteja usando uma alegoria. Ou até uma pessoa. Porque nós sabemos que tanto no hebraico como no grego, a palavra anjo, mensageiro, também pode se falar de uma pessoa como uma pessoa humana. Sim. Então, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Quantas vezes ele não foi esbofeteado na sua história? Quantas vezes ele não apanhou? E qual foi o motivo que ele apanhou? Mas perseguição. Era a mesma pessoa que perseguia? Perseguição. Não. Aí nós temos um mensageiro de Satanás. Ele está usando um exemplo. Agora, a questão acho difícil ser uma enfermidade se ele está falando de uma agressão física, a me esbofetear. Tá. A palavra aqui, mensageiro, ângelos, que pode ser traduzido também por anjo. Sim, claro. Essa palavra aparece 175 vezes no Novo Testamento. Perfeito. A maior parte das vezes, nem sempre, mas a maior parte se refere a um anjo mesmo. Mas, claro, tem as suas exceções se referindo a pessoas. Então, eu tenho ao meu favor a regra básica de hermenêutica de interpretar o texto, primeiro, literalmente, espinho na carne. Segundo, interpretar o texto usando a tradução ângelos no seu modo mais simples, que é anjo. Então, eu não estou fazendo um exercício exegético, sobrenatural, para tentar entender o texto. Eu estou vendo o texto na sua maneira simples, agora, como ele é. Pastor Emerson, tem vários textos na Bíblia onde Paulo, por exemplo, não escreve as próprias epístolas. Sim. O Paulo usa um lenço, sim, por exemplo. Aliás, um lenço e um avental, né? Por exemplo, que não é exatamente uma roupa usual dos judeus, normal. Parece que ele tem algum problema, não sei o que ele tem ali, que ele anda com um lenço, com um avental. E quando ele escreve algumas epístolas, ele fala que ele escreve com letras muito grandes. E escrevendo, talvez a Timóteo, ele fala que a característica dele é que ele apenas escreve a saudação final das epístolas. Isso não contribuiria para uma situação, já que Paulo era um catedrático, ele não era um analfabeto. Verdade, então, porque totalmente. ele não escrevia. Então, ele não escrevia as epístolas, mas ele apenas assinava e, quando o fazia com letras gigantes. Isso não caminha nessa direção? Encaminha, pastor César, mas é aquela questão. Mas... O espinho sempre vai ser um texto que nós nunca vamos descobrir 100% qual é realmente o seu significado. Alguns defendem que é enfermidade, outros já defendem que é tentação. Eu já vi pessoas falando sobre problemas de relacionamento, que eu já discordo. Já ouvi pessoas falando que era a mulher de Paulo. Você já viu o que a Veja falou anos atrás? Nem precisa lembrar, né? Então existem muitos conceitos que a gente pode defender. Só que, na minha opinião, e pelo que eu vejo embasado nos textos bíblicos, né? A perseguição, as afrontas e o que Cristo diz logo em Atos capítulo 9, onde diz, ele saberá o que é padecer pelo meu nome, e a negação da retirada da prova me fazem chegar a um bom argumento de que a perseguição, a luta, o sofrimento era algo que ele teria que encarar até o resto da vida. É só vocês ligarem o que Cristo disse para Ananias e o final da resposta na oração de Paulo, porque é uma oração praticamente, o final da resposta na oração de Paulo, aonde Cristo diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ele também diz que ele tem prazer nas perseguições. Né? Depois que ele recebe a resposta. Pastor. Bom, pegando esse ponto que o pastor César comentou, que é muito importante, Paulo não escreveu todas as epístolas que têm o seu nome. Ele provavelmente estava falando, mas alguém estava escrevendo para ele. Não todas as epístolas. Romanos 16, versículo de número 22. Provavelmente todas as epístolas, na verdade. Porque ele fala assim depois, o meu sinal em todas as epístolas é que eu escrevo somente a saudação.
Então, isso me favorece ainda mais. No verso 22 ele diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor. Então, ora, Paulo sendo um gabaritado do mais alto nível, ele porque queria terceirizar a escrita de alguma coisa, de alguma carta, né? Ele escreveu porque ele tinha uma deficiência visual. Gálatas deixa claro pra gente. Paulo tinha... Um único versículo. Gálatas é o único versículo que fala explicitamente da deficiência visual, mas a gente tem a inferência a partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, que fala 3 vezes que a questão de cegueira, que ficou cego e depois Cristo trouxe a sua vista de volta. Mas, pastor, o senhor já viu Cristo sarar alguém pela metade? Não, ele sara, mas ele deixa a marca para que quando você olhar... Mas aonde está a prova que ele deixou a marca? Aonde está escrito no livro de Atos que Jesus deixou uma marca nele para ele lembrar? Gálatas, Cristo curou ele no capítulo 9 de Atos. Difícil, hein? E em Gálatas, ele fala do seu problema visual. Ele fala do seu problema visual, pastor, mas isso não é repetido em nenhuma das outras epístolas. Mas resolve sua pergunta. Tipo assim, Cristo curou ele, mas depois ele tinha problema na visão, né? Não pode ser pela idade, pastor então, César. Mas é um problema que era uma tentação para todo mundo que estava em volta, né? Um problema visual, tipo assim, eu tenho catarata, tá bom. Mas como ele se comporta perante isso? A gente repara o seguinte, ele não toca mais nesse assunto e os grandes problemas dele, por mais que ele diga, eu me comprazo, eu fico feliz, a gente sabe que ninguém gosta de passar prova. Que tá o ponto. Essa que é a verdade. O senhor, como psicanalista, aí é que tá o ponto. Ele não toca porque aquilo incomodava ele. E ele tem na própria, porque assim, quando ele fala das perseguições, o texto diz, eu me glorio nas perseguições. Em Gálatas 4, ele diz, isso me incomoda, isso é uma tentação para mim.